Ainda no tema de caixa de ferramenta de comunicação, eu acho muito importante eu passar para vocês aqui esse material de etiqueta e vestimenta, tá? Coisas que isso aqui parece besta, não por esse negócio aqui, mas é muito importante, tá? Alguns detalhes muito bons. Vista-se com o mesmo nível de formalidade da empresa ou um pouco mais formal, nunca menos formal. Então, se você está entrevistando no mercado financeiro, pelo menos uma camisa social aí, tá bem? Ou de repente um pouco mais, até de terno, tá bem? Não é legal você dar um salto muito grande. Então, se você está entrevistando para uma startup, sempre você pesquisa, vai lá ver as fotos da empresa. Como é que a galera está vestida? Todo mundo de camisa preta. Então, vou fazer uma entrevista de camisa preta. Se você quiser ser um pouco mais formal, eu botaria uma camisa preta e um blazer. Nunca colocaria o blazer completo. Ou então, a camisa preta e... perdão. Então, em vez da camisa preta, eu colocaria uma camisa social. Parece um pouco mais formal. Sempre por aí. Olha a formalidade da empresa, você vai fazer igual ou maior. As pessoas se conectam com as pessoas que são parecidas com elas. Então, você vai buscar se vestir como eles se vestem. Entendeu? Pontualidade negociável. E negociável. Você pode perder a entrevista porque você não foi pontual. 5, 10 minutos antes da entrevista, já tem que estar em momento de concentração, quase como se fosse um jogador de futebol antes do jogo. Tá? Eu vou passar algumas ferramentas de gestão emocional para vocês depois, isso vai ajudar vocês também. Tá? Então, pontualidade aí negociável. Não tem muito nem o que conversar aqui. Responsividade demonstra responsabilidade. A maioria das pessoas não foca nisso aqui como devia e deixa isso aqui passar e faz muita diferença, tanto na empresa que você está hoje, quanto para processo seletivo, né? Quanto tempo você demora para responder uma mensagem no WhatsApp, um e-mail? Se ser responsivo, responder rápido vai fazer a diferença para as pessoas te verem como uma pessoa que está antenada, uma pessoa que está acesa, uma pessoa que é responsável também. Então, quando você receber um e-mail ou uma mensagem de alguém do RH pedindo para marcar uma entrevista, pedindo alguma informação, responda rápido, pelo amor de Deus, responda no mesmo dia, responda 1, 2 horas depois. Se você conseguir responder na hora, ótimo. Qual é a sensação que dá? Chamei 5 candidatos aqui para uma entrevista. O primeiro candidato me respondeu 1 hora depois, 2 horas depois. O outro candidato me respondeu 5 dias depois. Quem é a pessoa que eu vou ter a sensação que está mais antenada? Ah, mas eu vou parecer que estou desesperado. Eu, particularmente, acho que não. Acho que parece muito mais que você está atento, que você está focado e que aquilo ali é uma coisa importante para você. Tá? Não acho que parece desesperado nessas circunstâncias. Dica extra. Eu busco sempre ter uma urgência para marcar as entrevistas. Tentar marcar sempre na mesma semana que você recebeu o convite. Né? Ou então, se você recebeu o convite na quinta, na sexta, marcar para o começo da semana seguinte. Por quê? Porque, vamos supor que eles, se você deixar para marcar 1, 2 semanas depois, eles entrevistaram um cara que era o candidato perfeito. E aí você não, pode ser que desmarque a entrevista com você. Nem aconteça a entrevista. Então é muito bom você marcar com uma certa urgência. Antes deles, tipo, se você for a primeira pessoa a ser entrevistada, melhor. Entendeu? Porque você sempre vai ser a referência. Entendeu? A ser comparada com. Putz, nunca vi ninguém melhor que o Gabriel ainda. Sabe? Esse negócio essa dica é boa aqui, viu? Ninguém se preocupa com isso. Marca sempre com urgência, tá? Se a entrevista for online, o plano de fundo e o contexto fazem a diferença. Então, se você está mostrando o seu quarto, bota o quarto organizadinho, pelo amor de Deus, não deixa o negócio bagunçado. Né? Aquelas mesmas ideias ali de contraste também, né? Mesma dica da foto do LinkedIn, headroom, tá bem enquadrado, tá uma coisa bonita aparecendo. Então, plano de fundo e contexto fazem a diferença. Lugar de entrevista é na sua casa ou em um bootzinho da empresa, né? Um local reservado na empresa, no seu computador, com foco e profissionalismo. Local de entrevista não é entrevista no celular, aqui, bate-papo no carro, aqui, em translado de um lugar para o outro, ou similares. Cara, já perdi vaga em empresa grande por causa disso aqui. Eu lembro que eu estava no processo seletivo da Ambev, e aí apareceu uma viagem que eu tive que fazer para visitar minha avó em Salvador, ia ter uma festa, uma coisa assim, e acabou que eu marquei o voo na mesma hora que marcou a entrevista. E aí eu fiz, posso fazer a entrevista do aeroporto? Não tem problema. Aí imagina o nível de profissionalismo que você passa quando você está num aeroporto, barulheira, fone de ouvido, as coisas acontecendo, distrações, o seu celular que todo num ângulo ruim. Eu tenho certeza que eu perdi essa entrevista por causa disso. Né? Era a última fase do processo de Summer Job da Ambev. É um dos Summer Jobs mais competitivos de todos os tempos lá, né? Esses Summer Jobs nos Estados Unidos, como é que funciona? Você basicamente compete com todos os outros estudantes internacionais. Então eu estava competindo com alunos de Harvard, alunos do MIT, alunos de Columbia. Eu estava na última fase. E aí eu fiz uma entrevista assim. E com certeza eu perdi muitos pontos. Eu acho que eu não consegui ser vendido nesse estágio por causa disso, tá? Então, não faz em translado, não faz em outro, faz num lugar que você esteja bem.
E aí, nesse caso, o que é que eu deveria ter feito? Eu deveria ter tentado reagendar a entrevista. Se eu não pudesse reagendar a viagem, eu tinha que tentar reagendar a entrevista. Para eu tentar fazer, pô, se eu consigo no hotel, em um lugarzinho um pouquinho mais organizado, que fique com uma cara um pouco melhor, levar meu computador, entendeu? Então, em caso de necessidade de reagendamento, informa com antecedência e justifica. Justifica, não tem problema. Às vezes a gente fica com medo de reagendar a entrevista. Tipo, se você for reagendar, tenta reagendar sempre para uma data próxima, tá? E sempre que você reagendar, existe um mundo em que as coisas viram de cabeça para baixo e você perde a entrevista. Sempre pode acontecer. Mas, de modo geral, na maioria dos meus casos, se você, em caso de necessidade de reagendamento, você informa com antecedência e justifica que não tem problema. Tá bem? Essas são as dicas. Muito importantes. São detalhes, mas fazem a diferença.